Fala, meus caros. Queria gravar aqui um vídeo rápido para explicar um pouquinho a respeito de Fair Valley Gap, uma entrada bem simples que o ICETA ensinou já faz muito tempo, mas que as pessoas geralmente confundem, né, algumas regiões ali de Fair Valley Gap, né, qual Fair Valley Gap usar, o que fazer, né. Então eu queria exemplificar primeiro aqui colocando ali no desenho. Vamos lá. Acho que todo mundo ali da comunidade CT sabe o que que é um Fair Valley Gap, né? Onde dois pavis ali eles não se encontram perfeitamente, então gera um gap, né? Então um Fair Valley Gap aqui neste caso, um Fair Valley Gap aqui de baixa, né? Então ele tem esse formato. Só que é o seguinte, quando o Fair Valley Gap ele tem um espaçamento, nem que seja mínimo, tá, dele, o correto é marcar no corpo, ou seja, marcar também com esse volume imbalance junto, tá? Então o correto é marcar o Fair Valley Gap e o volume imbalance também, tá? Juntos, tá bom? Por quê? Porque o preço ele consegue ter o exato linha média do preço, tá? Então, por exemplo, se tiver aqui também um volume balance, o que você vai fazer? Você vai esticar e colocar nesse volume balance. Então, todo esse preço aqui, tanto o Fair Valley Gap quanto os volume balance de cima e de baixo, ele é o Fair Valley Gap que a gente busca, tá? Então, basicamente tem um volume balance aqui e o volume balance aqui também. Então, a gente marca dessa forma também, tá bom? Coloquei aqui exemplificar 15 minutos, mas na verdade não é 15 minutos não, tá? Aqui é só volume balance mesmo, para não confundir, tá? Pode ser de 15 minutos, de 1 minuto, o que seja, tá? Esse é o jeito correto de marcar Fair Valley Gap. Eu vou mostrar na prática aqui para vocês, porque eu fiz algumas entradas aqui hoje, e essa entrada em particular achei interessante, tá? O que nós temos aqui? A gente tem um Inversion Fair Valley Gap nesta região, que eu marquei aqui, tá? E a gente tem esse Fair Valley Gap que também marquei, e nós temos esse Order Block que eu marquei como linha, tá bom? O preço desceu, rompeu, né? Esse Inversion Fair Valley Gap aqui, ó, nessa região. Então aqui é o nosso famoso PMS. Rompeu aqui nessa região, ótimo rompimento com o corpo, né? Subiu, né? Capturou parte do Fair Valley Gap aqui e depois capturou esse OB com muita precisão. E aí eu deixei meu preço aqui nesse OB e aí o mercado derreteu, né? Só que a gente tem alguns pontos aqui que a gente precisa se atentar. Queria que vocês vissem de uma forma mais próxima aqui, ó. A gente tem esse volume balance aqui, tá vendo? E nós temos esse Fair Valley Gap. Eu queria que vocês notassem aqui em cima. Deixa eu tirar a marca. Eu acho que a marca aqui tá tapando o preço. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Vou ficar assim para a gente enxergar o preço. Boa. Vamos lá. Aqui a gente tem o nosso volume imbalance. Volume imbalance, tá? Vou marcar aqui. Volume imbalance. Perfeito. Aqui nós temos também aqui atrás o nosso volume imbalance. Também aqui, tá? De novo, esquece esse 15 minutos aqui que eu coloquei errado. E aí o que nós fazemos aqui? Aqui a gente tem o inversion Fair Valley Gap de baixa, tá? Junto com esse volume balance. Nota, quando a gente for colocar aqui o Fair Valley Gap, quando a gente for marcar o Fair Valley Gap, a gente marca de pavio em pavio. Isso é comum, todo mundo sabe disso,
Mas o ICT nos ensina que nem todo Fair Value Gap é de alta probabilidade. Tá? Fair Value Gaps de alta probabilidade tem alguns momentos, né, que a gente tem que utilizá-lo. E este aqui é um momento de alta probabilidade. Tá? Por que eu digo isso? Nós temos esse volume balance, nós temos esse volume balance. Tá? Vamos esquecer esse daqui primeiro, para não confundir com o inversion. Né? Vamos ficar focados só no Fair Value Gap. Então eu queria que vocês notassem aqui o preço aqui em cima, ó, abertura, máxima, mínima e fechamento, tá? Então este candle aqui das 8h19, nós tivemos uma mínima, porque é o nosso Fair Value Gap de baixa, né? Fair Value Gap de baixa. Então a gente vai ver a mínima dele, ou seja, o pavio mínimo. Então nós temos aqui uma mínima, e essa mínima quanto que está marcando? Olha aqui em cima, de novo, tá? Mínima de 22.021.75. E a abertura deste candle aqui, ó, é 22.022.75. Então a gente vê nitidamente que tem um gap aqui, tá? Só que tem candles que você não vê, você vê 0.25 de gap. É um gap bem ligeiro, né? Bem pequeno. Que não dá para enxergar se você não der um zoom in, né? Se você não entrar no gráfico e ver. Então, por isso que é importante, quando você for marcar um Fair Value Gap, você checar isso, tá? E aí, aqui, ó, esse candle terminou aqui. Então, nós temos o fechamento de 22.018.75 e nós temos a abertura deste candle aqui de 22.018.75. Então, não temos gap nenhum aqui, tá? Aqui foi uma eficiência de preço, porém aqui foi ineficiente. Então, o que eu faço, meus queridos? Eu pego, marco o Fair Value Gap de forma comum, porém aqui em cima eu completo ele no corpo, porque tem um volume balance aqui, tá bom? E o que nós temos, meus queridos? O que nós temos? Se a gente for ver a linha média intermediária, o preço foi aonde? Exatamente no ponto médio do Fair Value Gap junto com o volume balance, tá? E casando com esse nosso queridíssimo order block, eu me senti confortável em entrar nessa operação com risco retorno bom, né? Interessante, tá bom? Igualmente falando do nosso queridíssimo Inversion Fair Value Gap. Tá? Aqui nós temos o Inversion Fair Value Gap, então a gente marca o Inversion Fair Value Gap. Inversion Fair Value Gap. E nós temos aqui também o Volume Balance, tá vendo? Então a gente marca esse Volume Balance aqui. Já que nós vemos esse Volume Balance aqui, nós esticamos esse Inversion Fair Value Gap no corpo, porque nós temos esse Volume Balance. Tá? E aí a gente marca também, se você quiser, no intermediário, preço médio dele, tá bom? E aí ele foi, né, não capturou o preço médio, mas ele quis capturar o preço médio aqui debaixo desse Fair Value Gap. O que nos dá uma segurança na operação, porque nós temos esse volume balance aqui, nós temos este aqui, também nos protegendo, nós temos este order block aqui nos protegendo, tá? Então a gente tem toda uma liquidez aqui dentro, ó, bem interessante para ele capturar, ter força suficiente para poder compensar, né, a descer. Aqui, ó, fui gravar esse vídeo e acabei perdendo essa operação, mas tudo bem. Aqui a gente tem também um Inversion Fair Value Gap. Só que a gente não tem um gap interessante para fora, ou seja, a gente não tem uma lacuna de preço, a gente tem para dentro, tá vendo? Gap dentro. E aí tudo bem, você não precisa se preocupar com isso. Mas aqui sim, se você tiver uma lacuna para fora, aí sim faz sentido você se preocupar, tá bom? Em marcar corretamente. Então, o que
que nós temos aqui? Ó? A gente tem esta abertura 22.009.00. Nós temos esta abertura 22.009.00. Então a gente não tem ineficiência aqui. A gente tem aqui embaixo, aqui nós temos o fechamento de 22.004.75. A gente tem aqui a abertura de 22.004.75. Também não temos ineficiência. Então é correto nós marcamos de pavio em pavio, somente esta lacuna. A gente não tem o nosso queridíssimo volume balance. Aí você fala para mim, mas Luiz, e este volume balance eu não marco? Não, porque não faz parte do conjunto do Fair Value Gap, tá bom? Essa aqui é uma sacada. Porque senão você vai ficar marcando um monte de volume balance, um monte de Fair Value Gap e vai ficar perdido, tá bom? Não sabe qual é qual. Então a gente não marca. Ao contrário deste aqui, ó, nós temos esse volume balance, tá? E nós temos esse Fair Value Gap pequeno. O que eu faço? Estico para frente. Ó. Este daqui se tornou o meu queridíssimo Inversion Fair Value Gap junto com este Inversion Fair Value Gap, tá? Junto com este Breaker Block, ok? E eu tenho uma operação muito bem sucedida pelo fato de eu ter conseguido, do preço ter conseguido superar essa linha de liquidez que eu estava tentando, eu já tinha marcado essa linha de liquidez aqui para superar ela, para poder entrar nas operações. Na operação, mas eu acabei, enfim, gravando esse vídeo, não deu certo, mas tá tudo bem. E aí, o mercado, o que acontece? Ele faz esse Inversion Fair Value Gap a partir do momento que ele toma essa liquidez. Aí ele faz esse Inversion Fair Value Gap também, tá? E lembrando, este é o Inversion Fair Value Gap, porém nós temos o Volume Balance, então marcamos o corpo também, tá? Até o corpo. A gente não precisa desse Inversion aqui, né? Marcado. Então o que eu tenho? Assim que ele supera este pavio aqui em cima, porque nós temos esse Volume Balance aqui. Então, assim que ele supera este pavio, por exemplo, desse Fair Value Gap, aí nós mudamos a tendência, tá? Do ativo. Então, ó, ele superou neste candle, porque ele superou com o corpo. Superando com o corpo, já estamos otimistas para compra, tá? Porém, este aqui ainda não foi superado neste corpo, ele foi superado aqui, ó, neste aqui. Então, estamos otimistas duplamente para compra. Então fomos, né, desceu, etc., subiu, rompeu aqui. O que eu aguardo? O retorno no Fair Value Gap. Agora vamos marcar a linha média de todos para a gente ver. Né? A gente tem a linha média aqui, nós temos a linha média neste e nós temos a linha média neste. Ok. Olha que interessante, meus queridos. A linha média de todos eles casa perfeitamente, tá vendo? Essa é a linha média de todos eles. Se eu marcasse Fair Value Gap aqui, ó, a linha média estaria aqui embaixo. Tá? A linha média estaria aqui embaixo. Se eu marcasse esse, por exemplo, o breaker tá ok, tá no corpo, ok. Perfeito. Agora, temos esse inversion aqui também, que não tem ineficiência, então ele tá ok, tá perfeito. É para ser feito assim mesmo. Não tem volume balance em cima nem embaixo. Somente esse daqui que tem. Então a gente marca esse aqui. Você está vendo que toda a linha média dele se resume num ponto só. E isso aqui é algoritmo, meus caros. Isso aqui é algoritmo, tá? Então ele faz toda a captura de liquidez, ele volta no ponto onde que ele queria capturar a liquidez, que seria muito legal, né, capturar dentro desse order block aqui, por exemplo, para poder dar continuidade de tendência. Então, se eu fizesse a operação, o que eu faria é pegar o ponto médio dos 3 blocos, tá, e botar uma operação ali na pedra, ou eu colocaria, de repente, como o ICT fala, né, colocaria aí na metade, né, que seria basicamente o 0,25,
das ineficiências, da média das ineficiências. Então eu pego todo o bloco e jogo meio para cima, tá? Meio bloco para cima, tá? Então eu coloco aqui, pronto, aí jogo meio bloco para cima, aí eu tenho a minha entrada, que seria nessa região, que casaria muito bem com esse meu order block, tá? O que nós temos no high time frame? Vamos lá em 15 minutos. Deixa eu esticar aqui porque eu já mostrei o preço que eu queria mostrar, né? Nós temos aqui nesse high time frame, olha aqui, nós temos esse order block, tá? Nós temos esse volume balance, tá? Nós temos esse fair value gap aqui, ó, de 15 minutos. O que eu faço? Estico para cá. Fair value gap, vou em 1 minuto, eu começo a enxergar o preço de uma forma mais diferente, né? Aí eu pego a linha média aqui, onde cai a média, dentro, né, de toda a ineficiência de preço de 1 minuto também. Então, tudo isso é algoritmo, né? Como eu disse para vocês. Então aqui, ó, rompeu aqui, coloco meu preço neste order block, posso pegar stop também abaixo de toda essa ineficiência aqui, ó, e o nosso alvo pode decidir em alguns pontos, tá? Como por exemplo esse inversion aqui de 15 minutos, pode ser entregue cheio aqui, ou até mesmo até o topo, ou até mesmo aqui, ó, tirar uma parcialzinha aqui nesses topos, né? Ó, cada topo de repente você tira um contrato. Se você não estiver operando com um contrato ou com 2 contratos, dá preferência ali para você na estrutura toda, você tirar uma parcial depois dos 50% da estrutura e o restante no topo da estrutura, fazendo trailing stop até o topo, né? Então é bem isso mesmo. Então, recapitulando, lembrando que sempre quando existe uma ineficiência, ou seja, um volume imbalance dentro de um fair value gap, marca ele inteiro, tá bom? Porque se ele romper para baixo e precisa romper com o corpo, se ele romper para baixo ou para cima, você sabe qual direção o mercado vai tomar. Valeu? Tamo junto. Vamos nessa.